Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da segunda rodada do Cartola FC, o Brasileirão que já começou, uma primeira rodada com algumas decepções, alguns nomes inesperados mitando, como é o caso do Tassiano, que fez 2 gols pelo Bahia. Mas vamos que vamos, já botei aqui o status do meu time para vocês, valorizamos 13,33 cartoletas, estamos com 113 cartoletas. Nossa ideia de valorizar e pontuar razoavelmente bem na primeira rodada deu certo. Valorizamos 13 cartoletas e pontuamos cerca de 56 pontos. Alguma coisa assim. 55, 56 pontos. Mas antes de começar esse vídeo da segunda rodada, eu vou explicar uma coisinha rapidinha, muito importante para vocês. Por isso esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Mas é o seguinte. Essa segunda rodada é diferente da primeira, da terceira para frente e qualquer outra rodada do Cartola FC. Por quê? O sistema de valorização dessa segunda rodada é único, ele é exclusivo. Ele funciona como em nenhuma outra rodada. Porque, por exemplo, uma explicação bem breve. Na primeira rodada, vou dar um exemplo. O jogador Thiago Galhardo, na primeira rodada, ele custava 15 cartoletas, certo? Ele custava 15 cartoletas. Para valorizar, esse jogador precisava de, no mínimo, para começar a valorizar, ele precisava de 6,9 pontos. Em vez de fazer 6,9 pontos ou mais, Thiago Galhardo entrou no jogo e não fez nada, pontuou 0 pontos. Então, ao invés de ele valorizar, quem escalou ele perdeu menos 4,6 cartoletas. Quem escalou ele perdeu 4,6 cartoletas. Então, o valor dele, que era 15, menos 4,6, ele custa nessa rodada 2 cerca de 10,6 cartoletas, que é o valor dele, menos o que todas as cartoletas que ele fez, quem escalou ele perder, que é 15 menos 4,6, que dá 10,4 cartoletas. Então, ele custa 10,4 cartoletas por aí. Então, o Thiago Galhardo, ele está bem desvalorizado, porque ele custa praticamente 5 cartoletas a menos do que ele custava, então ele está bem desvalorizado. Só que, na primeira rodada, ele fez 0 pontos. Então, tipo assim, ele custa 10, presta atenção, ele custa 10 cartoletas agora. E, por ele custar 10 cartoletas, a média dele no sistema do Cartola é de mais ou menos 5,5. Por quê? O jogador no Cartola, automaticamente, ele custa metade, quer dizer, a média dele é metade do preço dele. Por exemplo, um jogador que custa 6 cartoletas, a média dele é de 3 pontos no sistema, de mais ou menos 3 pontos, por aí. Como ele custa 10,4 cartoletas, a média dele é de mais ou menos 5,5, alguma coisa assim, certo? Sendo que como ele tem uma média de 5,5 e ele fez 0 pontos na primeira rodada, para ele chegar nessa média na segunda rodada, ele tem que fazer 11 pontos. Por quê? Porque 11 mais 0 dividido por 2 dá 5,5, certo? Então, você escalando o Thiago Galhardo, você precisa que ele faça 11 pontos, que é um cara que está desvalorizado. Você precisa que ele faça 11 pontos, porque aí ele iguala a média dele, que é 5,5, aí você não perde cartolete com ele. Mas 11 pontos é muita coisa. Ele tem que fazer um gol e dar uma assistência, assim. É uma aposta muito alta. Mas vamos supor que um cara do mesmo preço dele fez... Do mesmo preço não, de um preço menor, fez 8 pontos... E com isso ele está custando as mesmas 10 cartoletas e a média dele vai ser 5,5. O que é que acontece? Ele fez 8 pontos na primeira rodada, ou seja, ele está valorizado, o preço dele cresceu. Ele está custando 10 cartoletas agora, ele custava 6 cartoletas, agora ele está custando 10. Ele fez uma pontuação de 8 pontos, está custando 10. Então ele está super valorizado, o preço dele cresceu, a média dele aumentou, a média dele agora é de 5,5, com ele tendo feito 8 pontos. Mais ou menos de 5,5, porque o preço dele é de 10 cartoletas. Então, esse cara que fez 8 pontos, para ele chegar nesses 5,5, ele precisa fazer apenas 3 pontos. Porque 8 mais 3 é 11. 11 dividido por 2 dá 5,5. Não é que a média do jogador da primeira rodada tá 5,5. Não é isso. É a média sistemática dele
da junção da primeira com a segunda rodada. Tipo assim, a média desse jogador na primeira rodada tá de 8 pontos, porque na verdade não é uma média, é a pontuação que ele teve. Mas a média no sistema, de acordo com o preço dele, é de 5,5. Por quê? Porque ele custa 10 cartoletas e 40 centavos. Então a média dele mais ou menos é 5,5, que é mais ou menos metade do preço dele, entendeu? Então é a média do sistema. A média dele que tá no Cartola é a pontuação que ele teve, porque só teve uma rodada, então não é média, é pontuação. A média mesmo, você só vai ter uma média a partir da terceira rodada, que vai ser a pontuação dele da primeira com a segunda. Por isso que o sistema da valorização na segunda rodada é diferente. Porque na segunda rodada é quando ela funda a terceira. Tipo, na segunda rodada é quando a partir da segunda, na terceira você tem realmente uma média, que é a soma da primeira mais a soma da segunda, que dividiu por 2 dá a média da terceira. Por exemplo, o cara pontuou 10 na primeira rodada, pontuou 0 na segunda rodada, na terceira rodada a média dele vai estar 5, entendeu? Então por isso que na segunda rodada é importante você escalar jogadores valorizados. Mas eu posso escalar jogadores valorizados? Pode. Porque tem jogador desvalorizado que pode estar com um bom potencial. É o caso do Marinho, que está desvalorizado, Rony do Palmeiras, Rafael Veiga. Você deve escalar 1 ou 2 ou no máximo 3 jogadores desvalorizados. Mas o foco é em jogador valorizado, se você quer ganhar cartoleta. E outra coisa, se você acabou perdendo cartoleta na primeira rodada, ou só ganhou 4 e 5 cartoletas, não se desespere, faltam 37 rodadas. Dá muito tempo de recuperar, mas muito tempo mesmo. E eu tô aqui para ajudar vocês com isso. Então agora vamos literalmente pro vídeo da segunda rodada. Vamos começar aqui pelo gol. Eu já vou colocar aqui em valorizados. Uma boa opção para essa rodada que eu enxergo bem, com bons olhos, é o Fernando Miguel. Tá bastante valorizado, mas deve ser muito exigido contra o São Paulo. É um goleiro bem arriscado para a rodada, porque o São Paulo vem jogando muito bem. Acredito eu que o melhor goleiro para a rodada é o Marcos Felipe do Fluminense. Ele tá bem valorizado. Tem um confronto bem bacana contra o Cuiabá, com potencial muito bom de SG. Então, o meu goleiro da rodada vai ser o Marcos Felipe. É um goleiro um pouco caro, mas acho que vale a pena botar o Marcos Felipe. Aqui nas laterais, eu já destaco o Igor Vinícius. Não, o Igor Karius, do Atlético Goianiense. Não é um jogador tão bom, mas é um jogador que está bem valorizado. Tem um jogo bacana contra o São Paulo, porque o São Paulo é um time que vai muito pelos lados, mas vai muito pela lateral também. Com o Reinaldo e Igor Vinícius de ala, eles sobem muito para a lateral e isso faz com que deem muito desarmes para laterais de times opostos, dos times que eles enfrentam. Então, por isso que o Igor Karius é sim uma boa opção. Além dele, eu indico também o Luan Cândido do Bragantino, que fez uma bela primeira rodada, deu assistência, é um cara que eu gostei muito do jogo dele, chega à frente, cara que eu gosto bastante para essa rodada, o Luan Cândido. Tô com um feeling bacana para ele, embora o Bahia tenha goleado o Santos em casa, agora o buraco é mais embaixo, vai enfrentar o Bragantino em casa, vai ser um jogo aberto. O Luan Cândido tem tudo para chegar na frente e dar assistência e tal, mas não é um jogo que eu contaria tanto com o SG por causa do primeiro jogo que o Bahia fez. Também destacaria o Igor Vinícius de São Paulo. É um cara que foi muito bem na primeira rodada, fez seus 7,50. São Paulo garantiu o SG. Então, fora o SG, ele faria 2 pontinhos, 50. É um cara que está bem valorizado. Gosto do Igor Vinícius. Vem jogando bem. Destacaria também o Kelvin do Atlético Paranaense. É um cara bacana para a rodada. Um cara bem bacana contra o Juventude. Acredito no Atlético Paranaense bem favorito. Do Fluminense, eu destacaria o Samuel Xavier e principalmente o Egídio. O Fluminense tem um jogo muito favorável, mas muito favorável contra o Cuiabá. E os dois estão muito bem valorizados. Eu gosto muito do Egídio para Cartola. Eu já vou escalar aqui, porque é um jogador que eu gosto bastante. Destaco também o Júnior Tavares do Sport. Atenção nesse nome. Ele é lateral no Cartola, mas ele é meia no Sport. Vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está com 6 desfalques por causa das convocações das seleções. Então, o Atlético Mineiro vai jogar com 6 desfalques. Então, é um nome bem bacana para a rodada.
muito mais também por jogar de meia, que é um cara que chega na frente, é o camisa 10 do Sport. Destaco também o Vitor Luiz, tem um confronto bem bacana contra a Chapecoense. O Vitor Luiz que tá praticamente nada valorizado, 0,01, mas a gente já sabe do potencial do Vitor Luiz. Tem um preço de 5 cartoletas apenas, então é um cara bem bacana para a rodada. Destaco também o Mike, que ainda não jogou no Brasileirão, acho que é um cara bacana contra a Chapecoense, mas a princípio eu tô com um feeling bom no Vitor Luiz e eu vou escalá-lo. Aqui na zaga. Na zaga eu já destaco o Miranda, foi muito bem na primeira rodada. Não é um jogo fácil contra o Atlético Goianiense está bem esse ano, mas acredito no Miranda sim, com um bom potencial para a rodada, é um cara que está bem valorizado aí. Destaco o Léo Ortiz, é um zagueiro que sempre foi muito regular para Cartola, tem tudo para ir bem nesse jogo com desarme tal, porque eu não garanto um SG nesse jogo, não acredito no SG no jogo contra o Bahia, acredito que pode ser um jogo bem aberto. E o Léo Ortiz é um cara bem bacana aí pra Cartola, tá bem valorizado. Destaco também Lucas Claro do Fluminense, bem valorizado, bom jogador. Alain Empereur do Palmeiras, é um cara muito bacana. O Palmeiras tem um potencial gigantesco de SG contra a Chapecoense. É um potencial assim grandíssimo de SG, então é um cara que eu tô com um feeling muito forte nele na rodada, eu gosto bastante dele. Destaco também o Raul Gustavo do Corinthians, está com a mínima valorização, mas pega o América Mineiro fora de casa. Não acredito que seja um jogo fácil, o Corinthians não jogou muito bem o último jogo, perdeu fora de casa, então não vem bem, mas pode ser uma boa. A princípio eu vou escalar o Alain Empereur e eu vou escalar o Léo Ortiz do Bragantino. A princípio são dois caras que eu tô gostando bastante. No meio de campo, Tassiano. O que é que você acha de Tassiano? Tassiano é uma boa opção, pontuou bem, mas não acho que ele vá fazer de novo o que ele fez, porque a defesa do Bragantino é mais sólida. Vem muito bem e é um jogo fora de casa. Já o Lucas Evangelista tem tudo para ir bem de novo, vem jogando muito bem, pontuou muito bem na última rodada, 14,60. É um cara que eu tô com um feeling forte nele, acredito que é um cara que chega bem na frente, um ótimo jogador. O Lucas Evangelista, a princípio, acredito que não tenha nem como deixar de fora. Destaque também para o Edenilson, Fortaleza e Internacional vai ser um jogo aberto, assim como foi Internacional Sport. Se tiver pênalti, quem bate é o Edenilson, então o Edenilson é uma ótima opção para a rodada. Destaque também vai jogar contra o Atlético Mineiro desfalcado, o Atlético Mineiro com 6 reservas. O Thiago Neves é um cara que tem um bom chute fora da área, é o cobrador de pênalti do Sport. Acredito num potencial muito bacana do Thiago Neves contra o Atlético Mineiro. Deixa eu ver quem eu destaco mais aqui para vocês. Destaque também Jean Mota do Santos contra o Ceará, pode ser um cara bem bacana para a rodada. Acredito que seja um cara bom para a rodada também. Não tem muitas opções de meias valorizados para essa rodada, como tem em outras posições, mas meias desvalorizados que eu posso indicar aqui para vocês. Já vou indicar alguns meias. Rafael Veiga tem um confronto muito bom contra a Chapecoense. Muito bacana o Rafael Veiga. Matheus Martinelli contra o Cuiabá. Meu Deus, muito bom. Tô com um feeling muito bom no Martinelli. É um bom jogador. Você não deve escalar muitos jogadores valorizados, mas 1, 2 ou 3 ainda vai. Rafael Veiga vai ser um caso de jogador desvalorizado que eu vou escalar. Acredito que tem um potencial muito bacana nessa rodada. Destaque também para o Nenê do Fluminense. Acredito que possa ser uma boa. Mas o Nenê tá muito desvalorizado. Então, se for para escalar alguém, eu escalaria o Martinelli. Mas não vou escalar ele porque já escalei o Veiga de desvalorizado no meio campo. A princípio, eu vou escalar o Thiago Neves. Estou com um bom feeling nele. Se tiver pênalti, quem bate é ele. Então o Thiago Neves vai pro meu time. Agora vamos para o ataque. No ataque, o Elinho do Bragantino é uma ótima opção. Ele é um cara que ele gera muito scout. Ele finaliza bastante.
de fora, de dentro da área. Tá bastante valorizado. Então, o Elinho é uma ótima opção para a rodada. A princípio, o Elinho vai estar no meu time contra o Bragantino. Acredito que seja um jogo bom, um jogo aberto. Deixa eu ver. O Caio Paulista do Fluminense, um cara muito bom, potencial muito grande contra o Cuiabá. É um jogo muito bom pro Caio Paulista. Acredito sim nele, num bom jogo. A princípio também vou escalá-lo, ele que tá bem valorizado aí. Deixa eu ver quem mais. Você pode também escalar atacantes desvalorizados na rodada. Tem algumas boas opções de atacante desvalorizado nessa rodada. O Luiz Adriano é um caso. O Rony é um caso muito forte. O Marinho é um ótimo jogador para se escalar, sempre é. O Marinho que precisa de uma pontuação alta, muito alta para começar a valorizar. Mas o Marinho, não dá para duvidar do Marinho. Em casa contra o Santos, contra o Ceará, é um cara muito bom. A princípio, eu vou escalar o Rony, desvalorizado mesmo. Acredito que tem um bom potencial. O Luiz Adriano também gosto bastante para a rodada. O Marinho, gosto bastante. O Wellington Paulista, para quem tiver num feeling de uma possível lei do ex, é um cara legal. E agora vamos para o técnico. Eita, cartoleta. Não me liguei muito na cartoleta. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. A princípio, eu acho que eu vou tirar o Thiago Neves, escalar um meia mais barato do que o Thiago Neves. Vou ter que escalar um meia desvalorizado, porque não tem cartoleta suficiente para escalar, né? Então, vou escalar um meia, a princípio, desvalorizado. Claro que esse time ainda vai ser revisado, estudado, obviamente. Então, a princípio, eu vou escalar o Martinelli, do Fluminense. Estou com um Felipe bacana nele. É um cara que está desvalorizado, mas quer fazer o quê, né? E o técnico, o melhor técnico da rodada, na minha opinião, o Roger Machado, tá bem valorizado. Tem o confronto mais fácil da rodada contra o Cuiabá que perdeu em casa pro Juventude. Então, a princípio, eu vou escalar o Roger Machado e fechar meu time. O capitão do meu time vai ser o Rony Rústico, por enquanto. Vai ser o Rony. E claro que esse time é um esboço, eu ainda vou fazer vários estudos, porque a segunda rodada realmente é uma rodada mais complicada para escalar. É uma rodada que você tem que ter mais cuidado para escalar. E que você tem que escalar jogadores valorizados se você estiver pensando em ganhar cartoletas. Bom, agora vamos para os reservas. Bom, no gol de reserva aqui, nós temos 12 cartoletas para escalar alguém em reserva. Escalar um goleiro que possa ser bem acionado aqui. Deixa eu ver. Maílson do Sport, acredito que mesmo com o time reserva, ele possa ser bem acionado. Mesmo o Galo com o time reserva. O Galo tem bons reservas. O Hulk, por exemplo, vai jogar. Então, acredito que possa ser bem acionado se tiver que ser utilizado. Na lateral, eu vou escalar. Deixa eu ver aqui, viu? Na lateral. Vou escalar o Pará do Santos. Na lateral não tem que ter, na reserva não tem que ter muito esse negócio de valorizado, desvalorizado. Porque a tendência é que o reserva não tenha que entrar, sabe? Só se for numa emergência e tal. Na zaga, eu vou escalar. Deixa eu ver aqui minhas opções, né? Tenho 5 cartoletas para escalar zagueiro. Vou escalar o Kyle do Santos. Acredito que tem um bom potencial aí se entrar no time. Escalar o Kyle. No meio, eu tenho 6,47 aí para escalar. Eu vou escalar o Ramires do Bragantino. Foi bem na última rodada, tá valorizado. Então, é um cara que eu confio se tiver que entrar aí. E o atacante reserva, que eu vou escalar aqui. Tenho 8 cartoletas para escalar um atacante reserva. Vai ser... Deixa eu ver aqui, viu? Um atacante que eu esteja com um feeling bom. O Mikael do Sport contra o Atlético Mineiro. Acredito que possa fazer um bom jogo se algum reserva não jogar. Então, o meu time para a rodada vai ser esse. Marcos Felipe no gol. Egídio e Vitor Luiz na lateral.
Alan Empereu, Léo Ortiz Alan Empereu e Léo Ortiz na zaga, Lucas Evangelista, Rafael Veiga e Martinelli no meio, Elinho, Caio Paulista e Rony no ataque, o Rony capitão, e o Roger Machado é o técnico desse time. O custo desse time é de 111 cartoletas. Não é um time que todo mundo pode escalar agora no começo, mas faz alguma mudança e escala alguém que esteja valorizado de preferência, não que seja uma regra, e escala 3 ou 2 jogadores valorizados que vocês estejam com o feeling bom. Esse aqui é um esboço, me segue no Instagram que lá eu posto mais informações, se tiver alguma mudança no meu time, posto uma escalação final, tiro dúvidas, e é isso.